E o texto que nós vamos ler está no livro do Apocalipse, capítulo 15, nos versos de número 4. Apocalipse 15, versículo 4. Somente um versículo. Diz o texto: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Apocalipse capítulo 15, versículo 4. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Nesta tarde de domingo, nós gostaríamos de falar sobre a santidade que cada um de nós somos chamados a viver. A vida de santidade. Será que nós entendemos realmente o que é santidade? Esse termo, essa palavra santidade tem sido muito comum nos dias de hoje. Quero ser santo, nós temos uma missão em santidade. Enfim, tomou uma forma um pouco descaracterizada. Sou santo, sei de santo como eu sou santo. Camisetas dizendo eu sou santo, sou consagrado a Deus. Isso ficou um jargão, um modismo dentro do meio cristão. E esta palavra perdeu a sua característica original, a sua forma e o peso que ela tem. E nesta tarde nós vamos buscar um pouco, através dos textos das Sagradas Escrituras, a forma original do que é santidade. Será que somos santos ou não? Será que somos profanos e não santos? Vamos entender um pouco a santidade. Porque para falar sobre a nossa santidade, nós precisamos falar da santidade de Deus. Então, queridos, toda a santidade que nós possamos, ouvimos, sabemos, tudo que nós entendemos ou o pouco que entendemos sobre santidade, vem de Deus. O ser santo ou não depende da ação de Deus. Depende em ser de Deus, pois dele vem a santidade. No Antigo Testamento, quando se fala em santidade, se fala sobre o Deus que está acima de tudo. O Deus que é totalmente outro. A palavra de Deus diz que Deus é santo. E ela não diz que Deus somente é santo, mas que Ele é o único que é santo. É o texto que nós lemos. Apocalipse 15, versículo 4. Deus é independente, infinito e imutavelmente santo. Deus é santo. Nós vemos que com frequência Deus é intitulado santo. Mas Ele é santo. Ele é onipotente. E é exposto por parte da sua dignidade de que por qualquer outra. O santo dos santos. Deus é santo, meu querido. Na carta de 1 João, capítulo 1, versículo 5, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesse texto. Já está aqui na minha mão. 1 João, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus. O capítulo 1, versículo 5, diz o texto. E esta é a mensagem que dele ouvimos. E vos anunciamos que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Deus é luz e nele não há treva nenhuma.
Por isso que Ele é santo, meu querido. Não existe treva em Deus. A luz que é Deus não pode ser contaminada por nada. A palavra de Deus diz que os olhos de Deus é tão puro que não pode contemplar o pecado. A mesma palavra nos ensina que nos céus tudo é santo. Tudo que existe no céu é santo. Todos os seres que estão no céu é santo. Tudo é santo. Diante do trono de Deus, os anjos cantam a glória do Senhor. O Senhor é santo, 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 santo. O texto bíblico vai nos dizer que Deus é infinitamente santo. O Deus 3 vezes santo. É óbvio que nós estamos ouvindo hoje uma banalização do nome Deus e uma banalização do ser santo. Porque nós estamos medindo a santidade como um jargão e uma moda, mas a santidade precisa ser medida a partir da santidade de Deus. Isaías no capítulo 6, versículo 3, nos dá uma enfatizada. Eu quero que você ouça com atenção. Porque nós estamos num tempo onde está se banalizando. Mas o texto vai dizer, Isaías capítulo 6, verso 3, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, quando contempla a glória do Deus Santo, ele percebe então que é um pobre pecador. E a obra de Deus é essa, meu querido, é ser santo. E todas as vezes que nós reconhecemos Deus que é santo, automaticamente nós nos encontramos, nos reconhecemos pecadores imundos. A santidade de Deus é a marca de todas as suas ações. Tudo que Deus fez é santo. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou esses dois santos, puros e sem pecado. Quando Deus criou os anjos, os seres celestiais, Ele criou santo, sem pecado. E não se assuste, meu querido, porque até Satanás foi criado santo. A palavra de Deus é santa. E ela é tão santa que ela nos confronta. Quando você lê a Bíblia, você é confrontado com a sua vida. Quando você tem o acesso às Escrituras, você sabe que a Escritura ela vai confrontar a sua vida pecaminosa. Ela vai te alertar contra a vida de pecado que você está vivendo. É por isso que muitas pessoas evitam a Bíblia. Porque a Bíblia é direta. Ela confronta pecado. Por quê? Porque ela é santa. A palavra de Deus é santa. E nós somos confrontados por essa palavra. Salmo de número 19. O Salmo de número 19. E já está aqui na minha mão. Ouça o que o Salmo de número 19 vai dizer. Os versículos 8 e 9. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. A palavra de Deus nos confronta, meus irmãos. Então somos pecadores. E se nós formos honestos com a palavra de Deus, se nós formos sinceros conosco mesmo, e olharmos para a Bíblia como palavra do Senhor, sempre seremos confrontados então por essa palavra. Mas é na cruz, meu irmão. Lá na cruz que nós conseguimos ver a santidade de Deus. Perceba que se a cruz, ou lá na cruz, aconteceu a maior prova da santidade de Deus.
Porque a cruz, meu irmão, ela representa o ódio de Deus pelo pecado. Jesus morreu na cruz única e exclusivamente para nos libertar, para nos salvar do pecado. A cruz representa o ódio de Deus contra o pecado. A cruz revela a santidade de Deus. A cruz revela o ódio de Deus pelo pecado. Guarde uma coisa, meu irmão, que eu vou dizer para você nesta tarde. Nem o dilúvio, que foi algo terrível, nem a destruição de Sodoma, que foi algo terrível, nem a condenação dos demônios, porque eles foram condenados, nem os gemidos dos homens que estão no inferno. Nada disso demonstra o ódio de Deus ao pecado, como é demonstrado a ira de Deus derramada sobre o Filho dele na cruz. A cruz de Jesus revela a santidade de Deus. É interessante porque Deus criou o homem por uma ofensa. Veja como Deus odeia o pecado. Uma ofensa. Romanos capítulo 5, versículo 8. Apenas uma ofensa. O que gera uma ofensa? Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Versículo 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Jesus morreu por nós ainda pecadores. Aquela falha, aquela desobediência de Adão e Eva, aquela falha, aquela ofensa, gerou um juízo que veio sobre o homem e que Deus pagou na cruz. Moisés, ele não tocou na rocha, ele feriu a rocha. E houve uma consequência para ele. Moisés não entrou na terra prometida. Ananias e Safira, eles mentiram ao Espírito Santo, como dizem Atos dos Apóstolos. E eles foram mortos. Eles expiraram na frente dos apóstolos e morreram, porque mentiram ao Espírito Santo. É bom a gente entender que Deus ama tudo que é puro. Mas Deus odeia tudo que é impuro. E aí não adianta ser bonzinho e bonitinho. E aí não adianta ser uma pessoa cheia de atividade dentro da sua igreja. Se não houver uma luta feroz, violenta contra o pecado. Porque, meu irmão, vamos entender bem uma coisa. Existe uma linha de raciocínio que diz que uma vez salvo, sempre salvo, fica tranquilo. Vai levando a vida. Deixa a vida te levar, vai levando a vida. Mas o texto bíblico vai nos dar a entender que, meu irmão, Jesus morreu e nos salvou, amém, amém. Mas a luta contra o pecado, ela é feroz. Ela é árdua. Não tem tempo fácil, não. Deus odeia o pecado e odeia o pecador. Essa história de que Deus ama o pecador e odeia o pecado é uma heresia, é algo que está soando de maneira errada. Porque dá a entender que quando o pecador morre, ele vai para o céu e o pecado vai para o inferno, mas não é. O pecado está junto com ele. E se ele estiver em pecado, meu querido, ele vai para o inferno. Se ele não se converter, se ele não aceitar Jesus como seu suficiente Salvador, e se submeter ao amor de Cristo, ele não foi salvo. Se não houver essa ruptura com o pecado e essa aceitação do senhorio de Jesus em sua vida, ele não está salvo, meu querido. Cuidado com esses ensinamentos de pessoas da mídia. Nós temos que ir ao texto bíblico. E é isso que o texto bíblico nos ensina. Que o pecado, ele foi algo que manchou a pureza. E para restituir, resgatar de novo o homem, tinha que haver derramamento de sangue. Vamos entender algo aqui. Existe no meio evangélico uma cultura daquele pecado que é grave. E uma cultura dizendo que alguns pecados está tranquilo, vai levando a vida. Pode ir pecando.
Ah, uma malícia aqui, um filminho erótico ali, nada a ver. Você não pode matar. Você não pode roubar. Mas esse ensinamento está errado. Pecado é pecado, meu irmão. E Deus não tolera pecado. Não existe esse tal de pecadinho que não precisa ser confrontado. Todos os pecados da nossa vida precisam ser confrontados. Pela própria palavra, pelo próprio Cristo. Tem gente que acha que não. Que o pecadão é um adultério. O pecadão é matar alguém. Uma fofoquinha não tem nada a ver. Ah, mas ser desonesto não tem nada a ver. Aí comprar um pão, o homem lá da padaria te volta R$3 a mais, você faz de conta que nada aconteceu. Meu querido, isso é pecado. E Deus não tolera pecado. Qualquer pecado cometido contra um Deus que é santo, ele necessita ser punido. O pecado precisa ser punido. Então, entendendo isso, podemos dizer que essa frase errar é humano. Teologicamente isso não é verdade. Não podemos nos comparar uns com os outros e ver todo mundo pecando e achar que isso é normal. Quando nós estamos no padrão bíblico, a nossa comparação de santidade não deve ser comparada à do homem, e sim à do próprio Deus. No quesito santidade, a comparação tem que ser feita com o próprio Deus. Eu sou santo porque a Bíblia diz: sede santo como eu sou santo. Não para mim dizer eu sou santo, meu querido. Eu preciso pesar essa palavra e entender o que é santidade. Que moda é essa de chamar Deus de amigo? Amigão. Oh, amigão, Deus é amigão. Deus não é seu amigão, meu querido. Deus é um Deus santo, que merece reverência. Desculpa falar, mas eu acho uma falta de respeito. Eu acho. Tem pastores que acham que está tudo bem. Mas eu acho uma falta de respeito. Pessoas ouvindo a palavra de Deus mascando chiclete. Pessoas que estão no culto preocupado com o bate-papo da internet no seu telefone. Pessoas que enquanto o pastor, o pregador está falando, está preocupado se o seu cabelo está bom ou não. Falta de respeito com o Deus que é santo. Nós só podemos entender, só vamos conseguir entender, e para entendermos mais tudo isso, nós não podemos tratar Deus como um amigão, como um cara legal, como um cara lá de cima. Porque muitas das vezes, meu querido, o amigão é aquele que releva pecado, que releva falha. O amigão é aquele que releva, tudo bem, você tem, eu sou seu amigo, meu amigo. Fica tranquilo, vai levando a vida, porque afinal de contas todo mundo tem fraqueza, errar humano. Quando nós tratamos Deus como amigão, nós acabamos comparando Ele como realmente um amigão que nós temos na fábrica, na escola, que nós falamos das nossas fraquezas e esse amigo fala: vai levando, vai relevando, esquenta não, uma hora você consegue mudar. Deus não fala isso para nós. Deus pede pra gente, Deus manda a gente romper com o pecado. Essa modinha que está no meio cristão de que Deus é 10, Deus é mais, e Deus é isso, e Deus é aquilo, tem descaracterizado o atributo santidade de Deus, que requer respeito. Respeito no assentar, respeito no falar, respeito no adorar, respeito no cantar, modos de se vestir dentro de uma igreja, modos de comportamento de um crente na igreja, ou até mesmo fora dela. Se o Deus que nós servimos é um Deus santo, nós não vamos cair no modismo. Vou me encher meu corpo de tatuagem porque não tem nada a ver, está tranquilo. Fica de boa, meu querido. Uma coisa é a pessoa converter-se ao Senhor e ter tatuagem no seu corpo. Outra coisa é uma pessoa esclarecida da palavra de Deus começar a se tatuar, a usar piercing e achar que está tudo bem. Mas eu quero dizer para você, meu querido, existe todo um contexto, existem pessoas observando o seu comportamento, existem pessoas querendo encontrar esse Deus que você tanto fala, mas eles não estão conseguindo encontrar na sua vida, porque nós não conhecemos o Deus da Bíblia.
Existe uma geração de evangélicos que não conhece o Deus da Bíblia, que não se converteu ao Cristo que morreu e ressuscitou. Ele se converteu a qualquer outro Deus, que ele pensa que é Jesus Cristo. Ele pensa que é o Deus santo, 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 mas não é. Você pode estar equivocado, meu irmão. O Deus santo, ele exige santidade daqueles que o seguem. Ele exige respeito, reverência, prostração, devido à sua santidade. Ele não é nosso amigão, ele é Deus que salva. E nessa explanação simples que fizemos, já deu para detectar que algumas coisas precisam ser mudadas em nossa vida, meu irmão. Se a nossa doutrina, a doutrina que você frequenta na sua igreja, ela é contra ensinos da Sagrada Escritura, o que é que você está fazendo aí? Compartilhando disso. Se Jesus falou que é sim, nós estamos falando que é não, como podemos estar servindo ao Senhor? Se Ele deixou os escritos através de homens inspirados para nos orientar, por que nós estamos fazendo o contrário? Diferente. Não estamos respeitando a santidade de Deus. O que devemos fazer quando nós pecamos? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, eu queria que você prestasse atenção nesse texto. Porque nós estamos falando da santidade de Deus, justamente porque existe uma geração dizendo: eu sou santo, eu busco a santidade, eu me consagrei, eu me separei, mas você não vê. A vida da pessoa é igualzinho à vida do ímpio que não aceitou o Senhor Jesus ainda. Quando nós pecamos, meu irmão, não adianta dizer para Deus: olha Deus, pequei, tudo tranquilo, vamos tentar de novo. Não há quebrantamento. E muitas das vezes nem há arrependimento. Há apenas o desencargo de consciência que você pecou ao Senhor, mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quando o arrependimento ele vem do fundo da alma. Lembra de Pedro, quando Jesus perguntou 3 vezes a Pedro: tu me amas? Tu sabes que te amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que me ama. 3ª vez: Pedro, tu me amas? E Pedro entristeceu e disse: tu sabes tudo, Senhor. Tu sabes que te amo. E automaticamente começou a chorar. Automaticamente ficou contristado, ficou abatido. O pecado tinha pesado, até agora ele tinha relevado, até agora ele tinha levado de qualquer forma, até agora ele tinha dado um jeitinho, mas nesta noite, naquela noite, onde Jesus provavelmente o encarou, onde ele ouviu o galo cantar por 3 vezes, assim ele lembrou: sou pecador, tenho vivido uma vida dupla, em duplicidade de comportamento, diante do pastor e dos irmãos, sou uma benção. Longe do pastor e dos irmãos, sou uma desgraça. Não valo para mais nada. Sou preguiçoso. Sou ocioso, ociosa. Não correspondo com a santidade de Deus que eu tanto digo que faço. Nós precisamos nos constranger. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. O texto é muito claro. E o texto nos ensina de que forma encarar o pecado. De que forma trabalhar o pecado. Para que nós possamos vencê-lo. Para que nós possamos ser de fato pessoas. Homens e mulheres do Senhor. Homens e mulheres que são de fato crentes. Que se submeteram. Chega, você meu pastorzinho que tem aberto as portas da igreja que Deus colocou na tua mão para tudo pode. Pode roupas sensuais, pode pessoas ministrar o culto com as pernas todas de fora, com roupas decotadas, pode. O importante é que nós estamos na casa do Senhor. Pode o modismo, pode o piercing, pode a tatuagem, pode tudo. E aonde está a reverência? Aonde está o quebrantamento e o arrependimento? Aonde está a conversão deste povo? Estão entrando na igreja assim como nos tempos de Constantino, onde ele obrigou todo o império a ser cristão. E pessoas que nunca tinham conhecido a Cristo eram denominados cristãos. E o cristianismo perdeu, e perdeu muito. Por quê? Perdeu qualidade. Por quê? Perdeu a referência. Por quê? Começou a medir a sua santidade conforme os mandamentos humanos. E desprezaram a vontade do Senhor.
É necessário arrepender-se, é necessário chorar. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, vai nos dar uma ideia de como encarar o pecado, de como reverter o estrago que o pecado faz em nós. Meu querido, ouça o que o texto diz, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. O texto diz o seguinte: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Eu não sei, meu irmão, mas nós temos parado, contristado o nosso coração, sentindo o peso do pecado quando nós nos colocamos em oração diante do Senhor, sentindo o peso da responsabilidade, sentindo o peso do mal, do malefício que o pecado fez em nós, ou nós estamos nos colocando em oração dizendo: glória, glória, Senhor, Tu és o Deus Santo, forte e poderoso, aleluia, amém, recanta labadorecaias. Será que nós estamos nessa espiritualidade artificial que não nos leva a ter um momento de intimidade com Deus, de relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, aonde nós vamos dizer: Senhor, de fato, eu sou pecador, me dá a graça do arrependimento, me dá que o meu coração fique contristado, constrangido, ao ponto de eu renunciar a esse pecado e começar a trilhar nos caminhos do Senhor. Meu Deus, a igreja tem perdido, meu querido, a igreja tem perdido para o pecado tem avançado de forma assustadora dentro dos templos, e o adultério tem imperado, a segunda união tem se tornado normal, o homossexualismo tem se tornado algo normal, não há maneiras de tratar, as pessoas têm medo, as pessoas ficam omissas, os líderes em muitos lugares, claro, não são todos, uma parcela muito grande são omissos, não estão importados nem interessados em falar do evangelho que liberta, o evangelho que muda essa situação do homossexualismo, o evangelho que muda a situação do pecador, do adultério. Olha, o evangelho tem resposta para tudo, mas nós estamos vendo pessoas omissas em cima dos púlpitos, não sabem como tratar desses assuntos, não procuram se preparar. O que importa é a igreja encher de pessoas, o que importa é o congresso que nós vamos ter, o que importa é o círculo de oração, o que importa é o ministério disso e daquilo, e não estão alimentando as ovelhas com um alimento sólido, poderoso, que levanta, que muda, que transforma e que manda o diabo sair da vida das pessoas. Aonde está a igreja poderosa do Senhor, aquela dos tempos antigos? Aonde estão pelo menos os sinais, meu irmão? Porque não há nem resíduos da igreja primitiva nos cristãos dos dias de hoje. Não há resíduos, não há nada, não há sombra da igreja primitiva. É uma outra igreja que está preocupada com templos chiques, com templos cheios de ouro, com templos cheios, com ofertas volumosas que vão enchendo a conta das igrejas, e os templos estão ficando chiquérrimos. Muitos templos são muito mais confortáveis, até mesmo do que algum prédio público nós temos por aí. A preocupação da igreja é edificar templo. Vamos edificar o templo, comprar cadeira nova, microfone novo. Vamos que vamos, meu irmão. Nós precisamos, meu irmão. Nós precisamos da sua ajuda, meu irmão. Nós precisamos disso, nós precisamos daquilo. Mas o povo precisa de uma palavra que os leve à conversão, meu querido. O rebanho precisa de um alimento que os faça ser fortes, vigorosos, que tomem decisões que durarão eternamente. Pessoas que aceitam a Jesus e se submetem ao seu poder e à sua autoridade, e o demônio então vai perder. Mas não é isso que estamos vendo. Estamos vendo uma derrocada da igreja, uma debandada de cristãos. Cristãos pulam de galho em galho, cristãos pulam dali para cá. Mas sabe, meu irmão, isso já não é tão bom. Mas sabe o que é pior? Eles pulam, não atrás da palavra, mas atrás da cura, atrás da prosperidade, atrás de uma casa nova, de um carro. E quando não os consegue, porque não vai conseguir, meu irmão. O evangelho não tem isso como prioridade, não. Pode ser que se você trabalhar, você almejar, Deus te abençoe e te dê um trabalho que você ganhe bem e consiga ter essas coisas. Mas, meu irmão, quantos que nem estudo tem? Quantos que não se dão conta de que precisam se preparar para o mercado de trabalho? Então a crise vem, ele corre para a igreja, porque a igreja está dizendo que tu vai curar, que aquela campanha de quinta-feira vai salvar, que aquela campanha de sexta-feira vai libertar o demônio que está na crise financeira, o demônio que está na enfermidade. Olha, meu irmão, existe igreja que não aceita que o cristão pode ter doença. Porque se ela tem uma enfermidade, é o demônio. Se ela não tem um lugar para morar, é o demônio. Tudo é o demônio. Na verdade não é o demônio, mas é a
falta de intimidade com a poderosa palavra do Senhor. Em consequência, nós não o respeitamos, nós não conhecemos a sua santidade, nós não sabemos o porquê ele é chamado em Isaías capítulo 6 de santo, 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 o Deus 3 vezes santo. Somos crianças na fé. E Deus é santo. Então nós precisamos levar Deus a sério. Nós não podemos brincar no templo do Senhor. Nós não podemos brincar de ser cristãos só na igreja, nos domingos. E lá na escola, e lá na faculdade, e lá no trabalho. Que tipo de cristão eu sou? Eu tenho respeitado a santidade que Deus pediu que eu tivesse. Sede santo como eu sou santo, como está na sua palavra. Eu receio que em muitos lugares isso não tenha acontecido mais. Se nós não nos quebrantarmos. 1 Coríntios capítulo 2, versículos... 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento. É tristeza segundo Deus, meu irmão. Não é um pezinho na consciência, não é remorso, é arrependimento. A tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Eu acho que deu para a gente entender o peso desta palavra. Você sabe a gravidade do pecado, meu irmão? A gravidade do pecado, ela depende do tamanho de quem foi ofendido. E se nós ofendemos Deus, nós não conseguimos medir a grandeza de Deus. Por isso, meu irmão, a santidade não se compra. A santidade não se adquire com tanto de obra que você faz. A santidade não se adquire porque você é um grande músico. A santidade não se adquire porque você é um grande palestrador, pregador, falador, bom em oratória. A santidade não se conquista porque o meu dízimo é alto. Não. A santidade é consequência de uma vida de confissão de pecados, de quebrantamento, de horror ao pecado. Meu irmão, as igrejas não pecam mais sobre isso. A maioria das igrejas não prega sobre conversão, sobre mudança de vida. Preste atenção para você ver, meu irmão, que muitas igrejolas por aí estão focados na prosperidade, na cura, no emprego, no carro novo que vai dar. Mas não é. Sem santidade, meu irmão, ninguém verá o Senhor. Você pode absorver todas as promessas que a denominação está te oferecendo. 3 dias da campanha disso. 7 semanas dessa campanha. Não sei quantos dias daquela promessa vai se cumprir. Não, quero dizer uma coisa para você. Ore sim. Se quiser fazer uma campanha de oração na sua casa, que bom que vai ser. Que importância que isso vai ter de intercessão. Mas não brinque com Deus. Não troque as coisas com Deus. Não faça barganha com Deus, meu irmão. Não admita, não aceite, não abra mão do seu relacionamento pessoal com Deus. Não troque por aquilo que as pessoas estão dizendo que Deus vai te dar. Talvez Deus nunca te dê uma casa. Talvez Deus nunca te dê um carro. Talvez Deus nunca te cure dessa doença. Mas se você o aceitar como seu Senhor e suficiente Salvador, Deus te dá o céu. É questão de tempo. Mas vai se cumprir. Porque se você se submeter ao senhorio de Jesus Cristo, como consequência brotará em você a santidade, porque ela não é comprada, nem conquistada pelos seus esforços, mas ela é uma consequência de submissão ao senhorio de Cristo, de reconhecimento pela nossa miséria, pela nossa pecaminosidade, e aceitar o sangue de Cristo sobre nós e nos submetermos ao teu senhorio e à sua vontade. Desculpa falar, se você tem ido à igreja para receber bem de Deus, você está errado, não é assim que se cultua a Deus. A gente vai no templo para adorar o Senhor, e nada mais. E nada mais, meu irmão.
Nós não vamos pedir. Deus não tem que nos servir. Deus não é nosso garçom, meu querido. Ele é Senhor. Ele precisa ser adorado. Culto é para adorar. Estou fazendo 7 semanas de jejum para Deus me dar isso. Está trocando com Deus. Você está vivendo uma situação antibíblica. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar alguém trocando com Deus. Já no Novo Testamento você nunca vai encontrar nada que possa dar suporte para isso. Esse mesmo Paulo que pregou para cima e para baixo, muitas das vezes passou fome. Foi preso. Eu não consigo entender uma igreja do nosso tempo que fica insistindo para as pessoas ir, para as pessoas, e passa o carro na rua dizendo, vai na campanha, vai que a campanha vai te abençoar, vai que vai ser isso. Não, vai na campanha, vai ser santo. Faz aí, meu irmão, faz uma campanha na sua igreja para a pessoa ser santa. Faz uma campanha, divulga por aí quem quer ser santo, quem quer renunciar ao pecado, quem quer renunciar à bebida, o cigarro, a música profana, a novela. Quem quer, vem aqui, nós vamos fazer uma campanha de renúncia. Não vai ninguém. Não vai ninguém, é pouquinha gente. Mas tem gente que não tem jeito mesmo. O único jeito é se Deus impactar ela. Caso contrário, ela vai por cabeça de falsos profetas que anunciam um evangelho fraco, um evangelho materialista, um evangelho que não serve a Deus, mas que serve ao dinheiro. E a Bíblia deixa bem claro, não podeis servir a dois senhores. A Deus é o dinheiro. O que mais nós precisamos ouvir da Sagrada Escritura para endireitar nossa fé? Meu irmão, não estou dizendo que você não tem fé. Talvez você tenha, mas não tenha conhecimento. E aplica a tua fé de maneira errada. Querendo bens, querendo o conforto. Mas Deus não vai te dar conforto não, meu irmão. Você viu se Deus teve conforto? Você viu se os mártires têm conforto? Por que nós teremos? Por que essa geração nossa que é fraca de Bíblia? A nossa geração é fraca, ignorante relacionada à Bíblia. Não tem conhecimento bíblico. E aí qualquer vento de doutrina que promete alguma coisa em troca, lota aquele evento. Eu olho para a televisão, eu fico assim, que oportunidade que essas líderes estão perdendo de anunciar o verdadeiro evangelho. E ficam brincando para as pessoas pagar aquele canal, pagar aquele espaço que eles têm na mídia. Isso custa caro. Vai lá e deposita. Leva essa Bíblia de R$200. Tá vendo esse óleo aqui? Esse óleo nós arrancamos lá em Israel. Esse pedaço de pedra vem lá de Jerusalém. Compra que é uma bênção. Sabe essa campanha? Nós temos um óleo aqui, que é um óleo poderoso. Um óleo que você nunca viu. Você vai ser ungido. E as pessoas perdem tempo. Os líderes investem alto nisso. Mas não falam de santidade nem de renúncia. Presta atenção, meu irmão, é fácil. Começa a observar conteúdo. E não fica vendo o montante de pessoas que estão ali. Vai no conteúdo bíblico. É por isso que nós não conseguimos mais ter temor. Respeitar a Deus como santo. Nós não o conhecemos. A santidade, meu irmão, é consequência de uma vida de confissão de pecados. O que nós temos visto? Uma geração de descrentes. Que ficam o tempo todo no pula-pula, no oba-oba. Mas a verdade é que na presença de um Deus santo, não é oba-oba que tem que ter, é lamentação. É dor, é lágrima, é choro, é reconhecimento da nossa miséria. Você quer ter um culto que agrada a Deus? Reconheça suas misérias diante dele, meu irmão. Transforme o seu riso em lágrimas, meu irmão. É decadente a situação da igreja. A igreja está na UTI nesse final de século. A igreja está na UTI nesse tempo. De que forma, meu irmão, nós temos tratado as coisas santas? Quantas piadinhas na internet com o nome de Deus em sites cristãos? Nossa piadinha é sadia. Aquela crente foi na igreja, deu 10 glórias. Que graça que tem!
Que graça que tem essas coisas. E tem gente estudada que dá suporte a isso. Nossa, não tem nada a ver. É uma piadinha pura, meu irmão. Aproveita seu tempo. Na presença de Deus, a alegria se transforma em lamentação. O riso se transforma em lágrima, porque nós precisamos reconhecer a santidade de um Deus que com a raça humana usou de misericórdia. Veja se com os anjos Deus usou de misericórdia. Veja se os anjos, eles têm condições de se arrepender algum dia. Não. E os que foram condenados eternamente, desde quando se rebelaram contra Deus. Essa raça de seres que assistem à glória de Deus, uma terça parte dessas se rebelou e foram condenadas automaticamente. Mas quanto ao homem, Deus usou de misericórdia. E nós enchemos o peito e dizemos somos salvos. Nós enchemos o peito e dizemos somos uma geração eleita, uma geração santa. Mas nós vamos olhar o traço dessa nossa geração, os frutos dessa nossa geração, e nós sabemos, não tem nada de santidade aí. Não tem nada de fervor aí. Há um equívoco, meu irmão. Nós não estamos tratando Deus com a reverência que é devida. Nós estamos tratando Deus como alguém que faz uma ação social, que vai me dar. Que triste, irmão. Que ponto que nós chegamos. E dizemos que admiramos Paulo e Pedro e os apóstolos da igreja primitiva, e citamos homens, grandes homens, defensores da fé, e citamos eles todos. Mas quando olhamos para nós, é triste, meu irmão. Quando olhamos para nós, é triste ver uma geração que está decaída. Poucos conseguem sobreviver nesta geração. A igreja, ela está sofrendo um ataque das ordens satânicas e nós não temos ideia, nem visão espiritual. Por culpa da gente não ter intimidade com a palavra, não reconhecer a grandeza de Deus, não ter respeito pelas coisas de Deus. E o pior, estar pensando que porque temos um trabalho dentro do templo cristão, nós estamos servindo a Deus. Deus não aceita nada que venha de um coração que não se submete a Ele. É perca de tempo. Meu Deus, isso é muito pesado. Como nós temos nos aproximado de Deus, que é santo? Será que nós lidamos de maneira santa com aquilo que pertence à esfera do sagrado, meu irmão? Será? Será, meu querido? Como está o nosso comportamento na igreja? Mascando chicletão na hora da pregação. Você não desliga o celular, você deixa ele no vibracal, né? Ele vibrou ali, você dá um jeitinho, dá uma olhadinha para ver quem está mandando mensagem, enquanto seu celular deveria estar desligado. Ah, mas você sabe... Não estamos tratando Deus como santo. Tocou o hino nosso, mas esse hino de novo. Isso dentro do templo e fora. E lá no trampo. E lá no trabalho, na fábrica, entre os meus colegas de escola, e as piadinhas, e as brincadeirinhas, e as roupinhas. Como é que está isso? Como é que está o nosso dia a dia com a palavra de Deus? Que tipo de leitura você tem feito? E que segmento de leitura você tem feito nesses dias? E oração? Como é que está a nossa vida de oração? Ah, Rodolfo, mas que é isso? Não preciso, eu sou salvo para sempre. É aí que está o engano. Talvez você não seja salvo. Talvez não seja porque as evidências não mostram nada disso. Apesar de intelectualmente você saber falar e até entender do plano salvífico, a vida muitas das vezes mostra que não é nada disso. E é triste porque nós somos muitas das vezes equivocados e continuamos assim. E não conseguimos mudar mais. Como tratamos as coisas do Senhor? Como estamos encarando a palavra do Senhor? De que forma? De que jeito? Você está entendendo, meu querido? Nós somos santos mesmo, ou nós somos profanos? Porque não existe meio termo. De que forma nós lidamos com o pecado, meu irmão? O que diz em Colossenses capítulo 3, versículo 5? Busca aí na sua Bíblia rapidinho, Colossenses capítulo 3, versículo 5.
Porque nós precisamos, meu irmão, bater de frente com o pecado. Nós precisamos ser violentos com o pecado. Chega dessa história que você está salvo, e o pecado está te dominando. E o pecado está te levando para o inferno e você está falando que está salvo. Não está salvo não, meu irmão. Se não houver uma briga árdua contra o pecado, não há salvação. Colossenses capítulo 3, versículo 5, a primeira parte. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo está falando para crente. Mortificai, não tem essa de que aceitou Jesus já está salvo não. Há um caminho a ser seguido, há uma porta estreita e também há um caminho estreito a ser percorrido, meu querido. Não caia nessa onda de que você é crente, já está bom, não é, não está bom, não tem nada bom, está ruim demais. Está ruim demais. Mortificai. Será que nós já sabemos, já aprendemos a mortificar a nossa carne? Porque nós devemos ser violentos com a nossa carne. E não tratá-la como um animalzinho de estimação. Não, meu irmão. O que nós estamos fazendo quando nós detectamos um pecado em nossa vida? Saiba que é drástico, é intenso. A nossa luta contra o pecado. E guarde uma coisa, meu irmão, nesta tarde. Não sei quem está ouvindo essa pregação. Talvez você seja um religioso, bem mais religioso que eu. Um frequentador de templo, muito mais assíduo do que eu. A questão não é essa. A questão é, se não houver esforço, não haverá santidade. Que conversa é essa? Que já somos salvos, se não houver violência contra o pecado. Deus não leva ninguém para o céu sem que Ele mesmo santifique antes. Pode ser famoso na mídia, no seu bairro, um influenciador de pessoa, um orador muito bom. Esquece tudo isso. Não adianta nada diante de Deus se o pecado não for combatido. Santo ou profano? O que você é? Santo ou profano? Que o nosso Deus nesta tarde nos dê entendimento sobre isso. Que é o que nós estamos